Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Os caros, Deus abençoe a todos. Hoje, primeiro domingo da Quaresma, nós ainda estamos no início desse grande itinerário, um grande retiro espiritual que a Igreja, desde os tempos dos apóstolos, nos coloca todos os anos, com as observâncias diversas, né, no coração e também externamente, a fim de nós nos prepararmos para a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, sempre importante destacar, a Quaresma não é uma invenção da Igreja. Os santos padres, dentre eles São Leão Magno, sempre ensinaram que ela tem origem apostólica, já como a festa da Páscoa é a primeira festa cristã a ser comemorada desde sempre. Então, há também a Quaresma, como preparação para a Páscoa, 40 dias de penitência, em referência aos 40 dias do Senhor no deserto, aos 40 dias, aos 40 anos do povo de Israel no deserto, depois que saiu do Egito. Então, o número 40 tem esse significado penitencial no Antigo, e o Novo Testamento, então, também acolhe isso. E assim a Igreja, que reúne o Antigo e o Novo Testamento como única palavra de Deus, todos os anos coloca os seus fiéis, os seus filhos, que somos nós, para entrarmos nesse retiro espiritual. E a Quaresma, então, consiste em práticas internas e externas. Primeiro, vamos falar das práticas externas, né, que são aquelas mais visíveis, que são o jejum, a oração e a esmola, ou seja, as penitências com relação ao nosso corpo, com relação à nossa interação com os alimentos, com os confortos, com as coisas que a vida nos oferece. Depois, então, a oração, a nossa relação com Deus, nosso Senhor, e um aprofundamento da oração. Finalmente, a esmola, que indica a nossa ajuda ao próximo. A esmola, como todas as práticas, é de ajuda ao próximo, tanto materiais quanto, né, espirituais. Pois bem, essas são as práticas externas. Por isso que todo mundo tem o costume de não comer alguma coisa, de fazer, ao menos deveria ser assim, né? De não fazer alguma coisa que se gosta de fazer por amor a Deus e como um crescimento espiritual. Depois nós temos as práticas internas da Quaresma, né, que são a oração íntima, né? A oração externa no sentido da oração litúrgica, da oração em comunidade, das orações que podem ser vistas, mas também a oração no sentido de comunhão com Deus, intimidade com Ele, mesmo dentro de casa, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo fora da Santa Missa e das práticas litúrgicas da Igreja. Então, as práticas internas são também acolher com paciência os sofrimentos, as situações da vida, as pessoas que nos causam algum problema ou perturbação. Olha, essa situação da pandemia do coronavírus, que em alguns lugares está pegando bem forte, como é o caso da nossa região. Aceitar as restrições naturais que acontecem por causa disso, aceitar não ter alguma coisa, não ter uma festa, não ter alguma coisa que se gosta para evitar, né, contágio, e aceitar isso de coração sincero e oferecer como sacrifício nas mãos de Deus, acaba sendo também um grande meio de nos santificar, de reparar os nossos pecados e também de colaborar para a santificação do mundo. Afinal, é na humildade, na paciência, que as virtudes vão crescendo e se expandindo. Então, ter esse olhar. Depois, é um programa para ser feito e avaliado. Como é um retiro espiritual, nós temos que fazer o retiro e depois avaliar como foi feito, se saímos realmente melhores, mais santos desse retiro ou não. Então, é um programa não para ter uma vida saudável, mas para ter uma vida salva, né? Para ter a salvação eterna e para ter a felicidade aqui na Terra, que consiste no serviço a Deus e na entrega a Ele de todo o nosso coração. E o primeiro domingo da Quaresma sempre apresenta, caríssimos irmãos, sempre apresenta as tentações do Senhor no deserto. Depois que ele foi batizado por São João Batista, no Rio Jordão, ele vai para o deserto a fim de ser tentado pelo demônio. Ele fez isso por quê? Os santos padres também explicam. Né? Ele fez isso para, sendo tentado pelo demônio e vencendo o demônio, vencer
em nós o pecado e mostrar para a gente que é possível vencermos a tentação. Então, ele venceu em nosso nome as tentações do demônio, para reparar as tantas vezes que nós não vencemos as tentações no passado, na nossa vida passada, desde Adão e Eva, e ao mesmo tempo, para quê? Para que, vendo ele vencer, saibamos que pela graça dele também podemos vencer, com o auxílio de Deus Nosso Senhor, da Virgem Maria, dos anjos e dos santos, nós também podemos vencer como o Senhor. E isso é fato. E também, para se colocar na linha do Antigo Testamento, da penitência, o tempo no deserto, que o povo de Israel ficou no deserto, assim nosso Senhor também ficou no deserto antes de iniciar a sua missão. Então, para vivermos bem essa quaresma, e como a Santa Igreja nos coloca as tentações do Senhor logo no início desse tempo litúrgico, no dia principal, porque quarta-feira de cinzas é um dia importante, começa a quaresma, mas não é dia de preceito. O primeiro dia de preceito dentro da quaresma é justamente esse primeiro domingo. E justamente nesse primeiro domingo estão as tentações do Senhor. Então a igreja quer nos mostrar como funciona a tentação, como vencê-la e como usar das tentações para o nosso bem, para a glória de Deus e para o nosso crescimento espiritual. É possível isso? Claro que é possível. Mas se não, nós não sofreríamos tentações, porque, como diz São Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as tentações. Pois bem, primeiro, então, qual é o mecanismo da tentação? Nós podemos identificar um mecanismo? Sim, podemos. Primeiro, ela consiste de promessas falsas e com realização imediata. E o demônio conhece o preço de cada um. O demônio conhece o nosso ponto fraco e por onde nós temos mais chances de cair. Depois, elas são ligadas ao desejo de prazer, de possuir e de dominar. Então, de ter prazeres imediatos, os pecados contra o sexto mandamento também, o pecado da gula, o desejo de possuir, quer dizer, de ter dinheiro, de ter vantagens, e o desejo também de dominar, então ter influência, ser bem visto, ser considerado pelas pessoas. Então, são coisas que nos tentam e que o demônio trabalha em cada um de acordo com o que mais pega. Elas também apresentam um argumento razoável. Geralmente, quem é levado pela tentação, quem cai em tentação, acha que no momento em que cai na tentação, acha que não está fazendo nada de errado. Ou se está fazendo alguma coisa errada, nem é tão errado assim, afinal, Deus é misericordioso, afinal, eu sou um ser humano fraco, eu também tenho o direito de fazer certas coisas. Sempre há argumentos que parecem racionais, que parecem interessantes, mas na verdade são ilusões. E como dizem também os santos, o demônio geralmente tira a vergonha na hora da tentação, para que a pessoa caia em pecado. Coloca de volta a vergonha para que a pessoa não queira se confessar, não queira se corrigir do pecado. E acontece a pessoa carregar por anos e anos um pecado, não ter coragem de confessar, não ver necessidade disso, e a situação vai piorando porque aquela ferida não foi curada, então ela vai dominando todo o organismo que não foi ainda curado. Então, o mecanismo é esse: promessas falsas, realizações imediatas, razões falsas também, apresentam boas razões, entre aspas, né? Parece uma coisa boa cair no pecado. E depois, então, identificado o mecanismo da tentação, caros irmãos, caros filhos, precisamos saber, então, como combater as tentações e usá-las para o nosso bem. Primeiro ponto, nós temos que saber o seguinte: nós temos três inimigos. Né? Nós temos a carne, o mundo e o demônio. O que é a carne? Não no sentido da nossa constituição física, do nosso corpo como criatura de Deus. Não. A carne no sentido das nossas más inclinações, né? No sentido daquilo que nos leva para longe de Deus, que é a concupiscência. São aquelas inclinações que nós temos para fazer o mal, para não rezarmos, para não seguirmos os mandamentos, para não buscarmos a santidade. É a carne, né? Como no conjunto, não quer dizer a carne simplesmente corpo, mas mesmo a mente, né? A alma com se deixando levar pela imaginação
pelo entendimento confuso e cai em tentação, então tem a ver o homem todo quando cai em tentação e nas suas más inclinações. Essa é a carne, que se divide, como diz a primeira epístola de São João, essa é a concupiscência que é a carne, nesse sentido, a nossa má inclinação, a concupiscência da carne, dos olhos e soberba de vida. Então, da carne, por causa do nosso desejo de prazeres desordenados, né? Deus criou o prazer ligado à alimentação, por exemplo, ligado à sexualidade, para que as pessoas vivam aquele prazer por amor a Ele e de acordo com o plano dele, de acordo com o plano sapiente, sábio, que ele colocou ligado àquele prazer. Então, a alimentação é ligado à necessidade de nos nutrir, né? A sexualidade ligado ao desejo, à procriação e à união do homem e da mulher. Nesse contexto, é perfeitamente válido, né, no matrimônio, ter esse prazer. Fora disso, é um pecado, é um uso errado e desordenado daquilo que Deus deu, assim como comer por comer, sem buscar alimentação, comer coisas que fazem mal de modo exagerado, ou simplesmente buscando o prazer da comida por si mesmo, também é pecado, porque tira também a finalidade que da nossa saúde. Pois bem, esse é o mundo, né? Melhor, é a carne. E também a concupiscência dos olhos, que é a nossa curiosidade, nosso desejo de conhecer coisas que não nos são convenientes conhecer. Aí vem, então, a fofoca e tudo mais, que prejudica muita gente. E depois, o outro ponto dessa da concupiscência é a soberba de vida, né? O orgulho, a presunção e a hipocrisia. Porque o orgulho é uma visão errada de si mesmo. A presunção é que quando, com relação ao próximo, né, me coloco como se estivesse em situação de vantagem. E a hipocrisia, quando eu vendo uma imagem de mim mesmo que não é verdade. Pois bem, essa então é a carne, que nós devemos combater é, por meio da oração constante e de um conhecimento correto, né, de nós mesmos, identificando as nossas principais más inclinações e combatendo. Depois o mundo, que é o conjunto das pessoas que não estão na graça de Deus, que estão contra Deus, e as tendências, as modas, as correntes de pensamento, filosofias, comportamentos de forma geral, que nos afastam de Deus. Leis, né, leis que vão contra a lei de Deus, que nos empurram para o sentido contrário daquele que nós precisamos ir, para aquele para o qual nós somos criados para ir. Esse então é o mundo. O mundo não no sentido da criação de Deus, dos seres humanos que Deus criou, da natureza e tudo mais. Isso é uma coisa boa. Mas o mundo enquanto pessoas que estão contra Deus e que usam dos bens que Deus colocou para ir contra ele e para levar outras pessoas a ir contra ele. Por exemplo, quando um parlamento, né, um poder constituído usa da sua autoridade para afastar as pessoas de Deus, para aprovar leis ruins, é o mundo, no sentido, usando dos seus poderes para afastar as pessoas de Deus. E a respeito do mundo, né, e das ilusões que ele coloca também, que apresenta como muito interessante, seguir os seus caminhos, porque afinal todos fazem assim, você vai ser diferente, se você não fizer isso, você não vai ser igual aos outros, você pode ser demitido, você pode ser desconsiderado, enfim. O mundo faz essa pressão. E o demônio, que usa da carne e do mundo, e pela sua ação direta, quer nos impulsionar para o mal, para o pecado, porque por inveja e por ódio, inveja de nós, porque nós somos chamados ao céu e ele já está condenado, e por ódio a Deus, ele tenta nos derrubar, nos destruir. Assim como tentou derrubar nosso Senhor e não conseguiu, tanto no deserto, quanto depois articulando a condenação dele, inspirando pensamentos contra ele para que ele fosse condenado à morte, achando que ele ia ser destruído, e não foi. Mas esses três inimigos são poderosos? São, mas nenhum deles, nem em conjunto, nem eles em conjunto, são mais poderosos do que Deus nosso Senhor, do que Nossa Senhora, que esmagou a cabeça da serpente, do que o céu inteiro que está conosco, combatendo conosco, rezando por nós. Nós temos a igreja, irmãos e irmãs, nós temos a confissão, o sacramento da confissão, que nos perdoa de imediato os nossos pecados, se nós
nos arrependemos deles e nos confessamos com sinceridade. Nós temos a Santíssima Eucaristia, que nos alimenta e que nos fortalece para não cairmos nas tentações, que nos une cada vez mais intimamente a Deus, quando nós recebemos com devoção e na graça de Deus. Nós temos a Sagrada Escritura, nós temos os santos, os escritos dos santos que nos ensinam como fazer esse combate espiritual. Nós temos tudo a nosso favor. Então, as tentações, as nossas más inclinações precisam ser usadas para a nossa purificação, para sermos humildes. As tentações nos ensinam a ser humildes, a confiar somente em Deus, porque uma vez tentados, nós vamos recorrer a Deus e Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dar graça de não cair, e aí nós vamos falar, não sou eu que faço, é Deus. Se fosse por mim, teria caído nessa tentação, teria caído pelos impulsos da carne, pelas ideias do mundo, pela ação do demônio, teria me perdido. Mas por Deus, eu não me perdi, porque Ele interveio, porque Nossa Senhora me ajudou, porque o meu santo anjo me fortaleceu. E assim é, de fato, que funciona. Que Nossa Senhora nos ajude, então, a ter uma santa quaresma, ela que esmagou a cabeça da serpente, a ter um arrependimento sincero dos nossos pecados, para que recebamos um dia os prêmios eternos. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.